Uma iniciativa ONU Mulheres. Para um menos machista, nesse primeiro ponto mais extremo, nós temos pessoas que acreditam em tudo que se refere a diferenças de gênero. Que o homem que é homem não leva desaforo para casa, que ele deve ter a última palavra em casa, que a mulher deve decidir se a sua prioridade é a família e os filhos, ou se é o trabalho. Ela deve evitar roupas que sejam muito provocativas. São pessoas realmente que acreditam nessa imagem estereotipada do homem e da mulher. Depois, no meio do caminho, nós temos 3 outros perfis. Um perfil específico que concorda com a existência de um papel tradicional masculino, mas eles não têm essa mesma visão sobre a mulher. Eles têm uma visão um pouco mais livre. Um outro perfil é justamente o oposto. Tem essa ideia mais conservadora sobre a mulher, mas não vê essa pressão sobre a identidade e a imagem masculina. O terceiro ainda desses perfis intermediários, ele é um grupo que não vê essa imagem estereotipada, nem masculina, nem feminina, mas ele não vê um benefício ou o porquê da existência de igualdade. No outro extremo, nesse grupo, as pessoas discordam mais que todos os outros em relação a todas essas crenças. Elas não acreditam que o homem tem um papel específico, que a mulher tem um papel específico. Para falar sobre violência, vamos simplificar um pouco e dar foco nesses 2 extremos. Nesse grupo mais machista, 8 a cada 10 pessoas são homens. Na outra ponta, 6 a cada 10 são mulheres. O que mais nos chama a atenção é observar as diferenças, entre aspas, de dados de violência nesses 2 grupos extremos. Vamos pegar algumas questões. Por exemplo, dar sacudidas, apertões ou empurrões nos parceiros e nas parceiras. Nesse grupo mais machista, 4 a cada 10 pessoas já fizeram e ou sofreram, já tiveram envolvidas com esse tipo de violência. No grupo menos machista, 3 a cada 10. Essa diferença não parece tão grande. Se nós observarmos violências mais sutis, como controlar onde o parceiro vai, verificar o celular, controlar o que veste, o grupo mais machista, 7 a cada 10 pessoas já tiveram envolvidas com essas violências. No grupo menos machista, 6 a cada 10. Por fim, talvez o dado mais chocante, o tapa na cara. Grupo mais machista, entre 2 e 3 pessoas a cada 10. Grupo menos machista, 2. Nós vemos crenças em transformação, mas comportamentos muito próximos. Nós gostamos de pensar que essas crenças mostram uma tendência de uma transformação social, porque toda mudança ela começa de dentro para fora, com as pessoas entendendo essas violências, tendo crítica sobre o seu próprio comportamento e depois colocando em prática, porque essa violência é relacional, ela é cultural. Na medida em que eu estou envolvido numa cultura de violência, numa cultura em que é normal controlar o outro ou ser controlado, eu naturalmente acabo muitas vezes me envolvendo em situações violentas, por mais que as minhas crenças me afastem disso. Eu estou com a socióloga e professora Fabíola Lemos. Tudo bem, Fabíola? Tudo bem, Norma, tudo ótimo. E um grande prazer poder estar aqui de novo, participando do programa, né? Conversando e reencontrando. A gente vai conversar hoje sobre feminicídio. Infelizmente é um assunto triste, mas assim, tem acontecido com frequência em nosso estado. Como você observa, você é professora, como observa entre os alunos as reações? Pois é, as reações são sempre, inclusive, de muito espanto, né? Porque não é tão simples a gente olhar o tanto que a gente avança em vários outros aspectos, né? Em rumo à questão da civilidade, da construção de uma sociedade e de valores morais, virtudes que são mais ligadas, relacionadas ao justo, ao que é correto. A gente avança em muitos setores, mas nessa questão do gênero, em relação à mulher, em relação à população LGBT, parece que a gente anda retrocedendo, a gente anda dando marcha ré em muitos pontos, né? Então, no final das contas, os casos de feminicídio, se por um lado existe uma naturalização, mas quando acontece, sobretudo, com alguém de classe média, ou uma mulher mesmo branca, dentro dos padrões, né, de beleza,
ou então mais rica mesmo, então sempre vem à pauta, vem à tona, acaba aparecendo mais. O que não aparece tanto é o da mulher negra, esse é mais invisibilizado, né? Mas quando é de uma mulher que está no meio, como foi o caso da Yarla, agora recentemente, então isso chama mais atenção. E o caso dela é estarrecedor para a juventude, porque ele estava dentro dos padrões ditos normais de um namoro, não é isso? Exatamente. Ou pelo menos que a gente toma como normal. Pois é, que a gente toma com base que sempre procuram culpabilizar a mulher pelo que acontece com ela. Sim. Não, pois é, mas se você for olhar, né, é impressionante, porque não tem classe social, não tem forma de comportamento. Mulheres que são religiosas, isso também acontece muito. Mulheres que andam com uma roupa, com uma vestimenta que considerada adequada, né, para os padrões machistas. A mulher que anda com a roupa comprida, mas ela também está suscetível. Então, no final das contas, não existe essa questão de dizer, então é um namoro mais adequado, não vai ter, é um namoro mais dentro da normalidade, do que se considera normal, então a gente não vai esperar. Infelizmente, o feminicídio, ele é extremamente democrático nesse aspecto, né? Ele acomete todas as classes sociais, ele acomete todos os graus de escolaridade. Agora, existe em bem maior grau o caso da mulher pobre e, sobretudo, da mulher negra. Aumentou bastante. Aumentou bastante. Fabíola, como você observa que a juventude encara o machismo? A juventude que você conhece, que está na sala de aula. Pois sempre está mudando. É impressionante como de um ano para o outro eu observo nas turmas uma mudança no seguinte sentido. Parece que quanto mais as meninas estão avançando nos debates, quanto mais elas estão se empoderando, é assim que a gente trata, né? Parece que você vê uma reação negativa por parte de muitos homens, né? É comum, se a gente for olhar na história da evolução, do avanço da mulher, do movimento feminista, é comum nos momentos que a mulher mais avança, mais reivindica o espaço público, esses momentos serem seguidos de uma ação reacionária, né? Mais forte, os discursos de ódio, as ideias de que está errado, então a mulher que é a culpada, ou então a ideia de vitimização, o mundo está ficando chato, ou isso é coisa de esquerdismo, né? Então, parece que quanto mais as mulheres avançam, eu estou falando principalmente porque eu trabalho com meninas que são jovens, adolescentes, e elas estão vindo com esse empoderamento a cada ano, mas isso tem uma reação por lado dos homens, principalmente, uma reação negativa de querer aumentar o processo de intimidação. Ao mesmo tempo que a gente está se empoderando, tem uma questão que é do amor romântico, que o amor romântico, ele muitas vezes esconde um agressor e esconde um machista. Você observa isso nas relações? Sim, até porque, Norma, tudo parte dessa coisa da construção dos papéis, né? Na sociologia, a gente chama de cultura sexista. O papel da mulher, historicamente, se você pega lá atrás, Grécia, Roma, até a modernidade, o papel da mulher sempre foi restrito ao espaço doméstico. Em todos os sentidos, a postura dela tem que ser uma postura mais tímida, mais recatada, ela não pode aparecer nos espaços públicos, ela não pode avançar para alguns espaços que são considerados masculinos, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que na construção do amor romântico, o papel da mulher é o papel de esperar o príncipe, de ser aquela moça com bons modos, que fale baixo, que se vista de forma adequada, que tenha características de doçura, que na verdade não é necessariamente só uma questão de doçura, está ligada à questão da docilidade, né? Que dizer sim sempre. Dizer sim sempre. E, enfim,
A construção do amor romântico passa principalmente também pela construção da identidade da mulher a partir do olhar do homem. Então ela precisa estar correspondendo a esse olhar. Sem contar que ainda tem um agravante, né? O fato de, muitas vezes, as mulheres tentarem se manter a todo custo dentro de uma relação, ainda que não esteja boa. Eu conheço vários casos de mulheres fantásticas que não deveriam estar casadas com aqueles homens ou namorando, até questão de namoro mesmo, né? Porque antigamente tinha a questão do casamento, mas hoje você vê meninas aceitando relacionamentos abusivos no namoro. E você diz, mas por que uma menina como essa? Uma menina que merece muito mais, meninas inteligentes, de um debate fantástico, mulheres que têm a independência financeira, mas elas se sujeitam, se mantêm, por quê? Porque o preço a se pagar pelo fim de um relacionamento, sobretudo de um casamento, socialmente, ainda é um preço muito alto. A mulher é vista como uma fracassada, ela não deu conta, né, do casamento, alguma coisa foi errado com ela não é mais desejável. Então a identidade, a autoestima, né? E principalmente, alguma coisa de errado ela fez. Então o relacionamento termina, alguma coisa de errado ela fez. Então a construção do amor romântico, ela é muito ligada sobretudo, essa questão de você ir aceitando e indo até a beira do precipício nas relações, não querendo abrir mão a qualquer preço. E só muda essa situação com a educação, só se muda uma cultura através de um processo educativo libertador, não é isso, Fabiola? Educação é fundamental. Primeiro, a gente tem que desconstruir os mitos, né? A desconstrução dos mitos sobre essa questão mesmo do papel, dos papéis, né? Dessa cultura sexista. E a gente tem que avançar no sentido de uma educação. É hora mesmo de discutir sobre isso seriamente. A educação de meninos e de meninas dentro de casa, na escola, em todas as instituições, é um tipo de educação que reproduz o papel do homem como aquele que não pode ser rejeitado, aquele que é o dono da situação, aquele que tem que manter sua honra a qualquer preço, aquele que não pode se perceber num relacionamento onde a mulher termina. E a gente tem essa educação que corrobora, que contribui, que consolida essa imagem do masculino, e também uma educação que faz da mulher assumir características, inclusive emocionais, né, de fragilidade, de dependência e de sucesso com base na relação que ela estabelece com o homem. Então, é fundamental a hora de discutir sobre essas questões da educação, mas eis que chega, então, um componente a mais, as dificuldades institucionais de se discutir dessa forma. Então, existe aí todo tipo de apelo hoje, até levado muito em frente pelas instituições religiosas, da ideia de que existe uma ideologia de gênero. Uma ideologia de gênero que pretende, e aí é uma vastidão de discursos desinformados, mal elaborados, tendenciosos, propositalmente descaracterizadores do que é a teoria de gênero, eleitoreiros, e que se colocam aí como grande obstáculo para que as pessoas possam ter uma compreensão com seriedade e com responsabilidade do que a gente trata. Porque, afinal de contas, é uma teoria aí que tem o quê? Mais de um século, que se trabalha, que se avança e que tem conceitos que tem toda uma história muito elaborados, em cima de muitas pesquisas também, mas que são colocados, são negligenciados e são descaracterizados e apresentados de uma forma completamente distorcida e manipulada. Então, daí é difícil a gente avançar nesse aspecto da educação, até por mecanismos mesmo institucionais, né? E a gente observa o seguinte, quando tem uma comoção em relação a um feminicídio, aí tem uma manifestação, aí as famílias se juntam. Então, esse não seria um momento de começar um debate muito forte? Pois é. Existem uma série de compreensões, né? Porque esses momentos que dão mais visibilidade, né? Que infelizmente são a todo instante, essa que é a verdade. A gente não pode nem falar no momento de mais visibilidade, porque não tem um dia que a gente assista um programa policial que não apareça um caso.
Então, mas aí é que está. As compreensões de muitas famílias e do entendimento da sociedade, de uma grande parte da sociedade, é que falta amor dentro de casa, falta amor na família e que é um viés religioso de estruturação familiar vai ser o suficiente. Não desprezando o fato de que contribui muito, muito mesmo. Tem muitas questões familiares que são resolvidas dentro da instituição religiosa, mas a gente precisa também assumir essa discussão dentro de uma ideia de uma estrutura de família que a gente tem que entender que ela muda. Porque todas as instituições mudam ao longo do tempo. Todas as instituições elas sofrem um reflexo das demandas de cada época. A família também é uma instituição social e ela tende a mudar e ela deve mudar, até para poder corrigir questões de injustiça a outros modelos de família que não existem, que não estão dentro daquilo que se considera norma e padrão. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes acontece, durante um caso de feminicídio que ganha a mídia, que ganha visibilidade, os discursos serem desviados para um outro foco e não se tratar daquilo que realmente tem que se tratar, que é uma questão de uma educação, que desconstrua essa ideia dos papéis, que torne a mulher uma parte mais forte, assim como o homem, que é socializado para ser o corajoso, aquele que olha para a rua, que vai para a rua. Nós mulheres não. Então isso é preciso ser revisto. No próximo bloco, Meu Olhar Cultural.